Ok, bom dia, vamos lá, primeiro ano, iniciando aqui o nosso novo livro, né? Livro número 5, começando com a industrialização, tá bom? Isso aí, observe, eu coloquei aqui o título, Das Cavernas à Industrialização. Então eu quero esclarecer logo o que seria isso, né? Começando com essa diferença aqui. Afinal de contas, seria a industrialização ou a fabricação? Eu sempre pergunto aos meus alunos, né, por exemplo, aqui onde nós moramos, cidade onde nós moramos, tem alunos que dizem, nossa cidade, a economia é fraca porque não tem fábricas. Outros dizem, a economia da nossa cidade é fraca porque não tem indústrias. Mas o que seria isso aí? Qual é essa diferença? Então veja bem, nós temos aqui diferença. O que seria a indústria? Aqui é a técnica de transformar ou transformação de matéria-prima em um produto elaborado para o consumo humano. Então observa aqui que eu coloco matéria-prima. O que seria matéria-prima? Matéria-prima é qualquer recurso natural, animal, vegetal ou mineral que possa ser transformado em um outro produto ou um outro recurso para o consumo humano. Isso é o conceito básico de indústria, né? Quando o ser humano transforma alguma coisa em alguma coisa, essa primeira alguma coisa que eu me refiro é a matéria-prima, vai ter por consequência a elaboração de um produto para o consumo humano. Daí, a matéria-prima, como eu falei há pouco, parte de um recurso da natureza, seja na categoria animal, vegetal ou mineral, será matéria-prima. Tranquilo? E este produto pode ser qualquer coisa que foi transformada. Pode ser algodão em tecido. Então, a matéria-prima é o algodão. O tecido é o produto. Mas se depois eu pegar este tecido e transformar em roupas, o tecido sai da qualidade de produto e volta para a qualidade de matéria-prima. O produto já será a roupa. Está entendendo? Então envolve toda essa técnica de transformação até chegar àquilo que o ser humano realmente precisa, necessita. Tá? Então isso é o conceito básico de indústria. E a fábrica? Fábrica é diferente da indústria? Sim e não. Fábrica é o espaço físico onde a indústria acontece. Por exemplo, é aquele espaço, como nós temos aqui na nossa cidade, nós temos um espaço que fabrica tijolos, telhas. Olha lá, eu falei fabricar. Seria também industrializar? Sim, seria. Como é que eu posso diferenciar? Ao eu chegar naquele espaço, naquele prédio, onde tudo ali está montado para transformar argila em tijolos e telhas, e isso será aquele espaço físico com toda aquela estrutura montada ali será a fábrica. E a indústria? Vai acontecer naquele espaço, naquele momento, quando o trabalho, quando a transformação estiver sendo realizada. Por exemplo, para que a indústria aconteça, eu tenho que ter alguns componentes. Eu tenho que ter matéria-prima, eu tenho que ter a fonte de energia usada, que aqui no caso é a energia elétrica, os fornos que são, funcionam para queimar, para transformar aquela matéria-prima nos tijolos e nas telhas. Então é uma fonte de energia. 2, eu tenho que ter as ferramentas utilizadas, todo aquele maquinário que está ali preparado para fazer o trabalho realizado. 3, ferramentas ou instrumento de produção. 3, eu tenho que ter também a força de trabalho, são aqueles trabalhadores, aqueles operários que estão ali realizando o trabalho. 4, então no mínimo eu te apresentei aqui matéria-prima, fonte de energia, ferramenta de produção e a força de trabalho.
nesses 4 componentes essenciais para a industrialização acontecer. E onde é que eu vou reunir tudo isso? Em um determinado espaço físico que eu irei chamar de fábrica. Quer dizer, a industrialização acontece dentro da fábrica. Logo, fabricar e industrializar são inseparáveis. Acontece no mesmo espaço, no mesmo momento. Tranquilo? Partindo daí, nós vamos ter as fases da indústria. Por exemplo, quando fala aqui o título das cavernas, a industrialização, o próprio homem das cavernas ele já desenvolveu um trabalho de industrialização a partir do momento que ele descobre, a sua força física, a sua força muscular. Então ele já tem aí uma fonte de energia. Depois ele sai para uma fonte de energia mais elaborada, ele descobre o domínio da técnica do fogo. Então quando ele descobre que ele poderia trabalhar, utilizar o fogo, para quê? Para se defender contra o ataque de alguns animais, para se aquecer contra o frio das determinadas áreas temperadas, para preparar melhor seus alimentos. Então ele já está usando o fogo como uma fonte de energia que passaria a ser usado para melhorar a sua vida naquele momento histórico. Depois ele começa a transformar recursos naturais como a pedra. Ele vai pegar a pedra e vai transformar essa pedra em instrumentos que vão beneficiar na sua vida cotidiana. Por exemplo, ele vai fazer dessa pedra pequenas ferramentas de trabalho, como o machadinho de pedra. Ele vai pegar uma lâmina, uma parte de uma pedra, de uma rocha, e vai lapidar essa rocha para transformar numa arma de caça ou de defesa. Então, neste caso, ele já está transformando. Então, esta fase, no período das cavernas, já vai haver um processo de industrialização, certo? Então, vê que desde a evolução da origem do ser humano na superfície terrestre, a atividade industrial já começa a acontecer. Ela sempre existiu e acredito que sempre irá existir. Então, nós ficamos aqui nesta situação onde, mesmo havendo diferença entre industrializar e fabricar, mas é importante você compreender que as duas acontecem no mesmo momento, no mesmo espaço físico. Sendo que a diferença é industrializar é a técnica de transformação de matéria-prima em um produto elaborado para o consumo humano. Isso é a industrialização. E a fabricação? A fábrica é o espaço físico onde tudo isso acontece. Tranquilo? Eu gostaria que você desse uma lida aí nas primeiras páginas do seu material, tá? E na próxima aula a gente continua, você vai se familiarizando sobre o que é exatamente a questão de industrialização. Quando você sai daqui da cidade de Memorão, em Bragança, você vai até Belém. Logo aqui à frente, a cidade de Capanema, nós temos um espaço físico ali que tem uma produção de cimento. Eu te pergunto, lá é uma industrialização de cimento ou é uma fabricação de cimento? Qual seria a resposta? Indústria ou fábrica? Ou poderia ser as duas? Na verdade, as duas coisas estão acontecendo ali. O que é a fábrica? É aquele prédio onde você tem ali na frente, você já viu com certeza, você passando ali, tem inclusive aquela chaminé, né, liberando aquela fumaça para a atmosfera e tal. Por que aquela chaminé? Porque tem uma fonte de energia funcionando lá dentro, queimando determinado combustível para produzir, para transformar diversas matérias-primas, diversos minerais, no caso, como bauxita, cauli, calcário, na transformação de cimento. Então, esta técnica de transformação desses minerais em cimento é a industrialização, que estão acontecendo dentro daquele espaço físico que você vai ver lá, onde você vai ter reunido a matéria-prima, a fonte de energia,
as ferramentas de produção, a mão de obra sendo utilizada lá, tudo aquilo é a fabricação do cimento. Tá? Por consequência disso, nós teremos um produto elaborado para o consumo humano, o cimento, que será usado em outra atividade industrial. Qual? A indústria da construção civil, onde, para a construção civil acontecer, você vai reunir diversos produtos que saíram de outras atividades industriais, os tijolos e as telhas, o cimento, o revestimento do piso, das paredes, as lajotas, a tinta que vai ser usada para pintar as casas, a madeira que vai ser usada para a montagem dos telhados, das portas, das janelas. Conclusão: é um grande complexo industrial que vai acontecer para que a casa que você mora pudesse ser construída. Tranquilo? Abraços então e até a próxima.